O deputado federal General Girão manifestou da tribuna sua solidariedade ao jurista Ives Gandra Martins, que responde a um processo disciplinar na seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, por uma narrativa segundo a qual um documento jurídico escrito por ele em 2017, explicando uma tese de 1997, teria sido entendido como alguma espécie de incitação aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O jurista foi alvo de uma representação apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa e pelo auto-intitulado Movimento Nacional dos Direitos Humanos. A representação foi rejeitada pela 6ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, que apontou que uma análise jurídica não pode ser considerada incitação a qualquer prática criminosa, muito menos a um golpe de Estado que não ocorreu. A ABI e o MNDH recorreram da decisão, reiterando as narrativas da extrema-esquerda. General Girão, da tribuna, apontou: a justiça brasileira hoje pensa da seguinte maneira: ou você pensa como nós queremos, ou então você será processado. Essa é a realidade do Brasil do século XXI, em 2024. O deputado explicou: a OAB de São Paulo abriu investigação em cima do Dr. Ives Gandra Martins, que é reconhecido internacionalmente. Ele hoje é o jurista com o maior notório saber da justiça brasileira. Ele bate todos esses ministros que ocupam as 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal e está sendo processado pela OAB de São Paulo. Por quê? Qual é o motivo do processo? O doutor Ives Gandra está sendo processado por incitar o 8 de janeiro, por incitação ao golpe que não houve. Os próprios ministros do Lula dizem isso. Não houve tentativa de golpe. Houve um quebra-quebra, uma manifestação que não foi pacífica e que estão recebendo por conta disso 17 anos de cadeia. Senhoras, pessoas de idade, mães de família, estão sendo privadas dos seus filhos por causa de uma narrativa. General Girão se exaltou. Isso daí é a esquerda idiotizada, imbecilizada ideologicamente, processando o maior jurista do país nas últimas décadas. Dr. Ives Gandra, a minha solidariedade ao senhor. Eu espero que, neste caso, sim, a justiça seja feita e que a OAB de São Paulo venha pedir desculpas ao senhor por essa agressão à sua história de jurista no país. O segundo tema, senhor presidente, é um tema que realmente nos deixa muito tristes. Eu vou começar de trás para frente. A justiça brasileira hoje pensa da seguinte maneira: ou você pensa como nós queremos, ou então você será processado. Esta é a realidade do Brasil do século XXI, 2024. E tem coragem de chegar aqui e falar em ditadura militar. E falar dos governos militares que fizeram muito bem pelo Brasil. Então, o que é que eu estou me referindo? A OAB de São Paulo abriu investigação em cima do Dr. Ives Gandra Martins. O Dr. Ives Gandra, senhoras e senhores, é reconhecido internacionalmente. Ele hoje é o jurista com o maior notório saber da justiça brasileira. Ele bate todos esses que ocupam as 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal e está sendo processado pela OAB de São Paulo. Por quê? Qual o motivo do processo? O doutor Ives Gandra está sendo processado por incitar o 8 de janeiro, por incitação ao golpe. Golpe que não houve. Os próprios ministros do Lula dizem isso. Não houve tentativa de golpe, houve uma quebradeira, houve uma quebra-quebra, uma manifestação que não foi pacífica e que estão recebendo por conta disso 17 anos de cadeia. Senhoras, pessoas de idade, mães de família estão sendo privadas dos seus filhos por causa de uma narrativa. Isso daí é a esquerda idiotizada, imbecilizada ideologicamente, processando o maior jurista do país nas últimas décadas. Dr. Ives Gandra, a minha solidariedade ao senhor. E eu espero que neste caso, sim, que a justiça seja feita e que o senhor, a OAB de São Paulo, venha lhe pedir desculpas por esta agressão à sua história de jurista no país.
O próprio jurista se manifestou pelas redes sociais quando leu uma manifestação do jurista Bernardo Cabral, relator da Constituição Brasileira. Ives Gandra Martins disse: essa tentativa de me atribuir algo que em nenhum momento da vida democrata que sou, pensei, é algo que eu quis, pessoalmente, trazer para o seu conhecimento, dos meus seguidores. Peço desculpa nesse meu Instagram de hoje, que serve para justificar, mais uma vez, o absurdo deste processo. Para esse processo da ordem, o senador Bernardo Cabral, que foi relator da Constituinte e foi presidente do Conselho Federal da Ordem, com o voto da seccional de São Paulo, ele me escreveu a seguinte declaração: conheço há mais de 40 anos a sabedoria e erudição do professor Ives Gandra da Silva Martins, autor individual de mais de 80 livros e de 300 em conjunto. Não conheço outro jurista brasileiro que tenha obras publicadas nos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, México, Peru, Portugal, Romênia, Rússia e Taiwan. Orgulho da nossa classe, da qual é referência. Exerce ele a advocacia desde 1958, compondo uma biografia que é absolutamente impensável discorrer sobre os seus dados, pois levaria horas e horas. Não posso, todavia, deixar de registrar que, ainda mais jovem do que na atualidade, foi professor titular de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, e mais tarde professor emérito dessa universidade, da UniFMU, Unip, da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. O acadêmico Ives é professor catedrático da Universidade do Minho, Portugal, e professor honorário das seguintes universidades: Austral, Argentina, São Martin de Porres, Peru, e Vasily Górdis, Romênia, além de doutor honoris causa das universidades de Craiova, também na Romênia, e PUC do Rio Grande do Sul e do Paraná. Se na vida acadêmica Ives é mundialmente conhecido, festejado e respeitado, também é na nossa classe profissional, eis que foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, 85-86, e conselheiro da Ordem dos Advogados de São Paulo em vários mandatos, 79-84 e 87-88. Conto-lhes um episódio, por mim presenciado no AB de São Paulo, nos idos de 82. Visitava aquele Conselho Regional o Bâtonnier de Paris, Maître Bernard de Grandlieu, e o conselheiro designado para saudá-lo foi exatamente o professor Ives, que orgulhou a todos nós advogados brasileiros. É que Ives pronunciou a sua belíssima saudação no idioma de Victor Hugo, deixando o presidente da OAB de Paris literalmente encantado. O professor Ives ainda preside atualmente o Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio de São Paulo, do que fazem parte as mais notáveis figuras jurídicas do país, por eles selecionadas com o máximo rigor. Também membro do Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ele é ainda um senhor advogado. Rio, 25 de outubro de 2024, José Bernardo Cabral. Esta é a opinião para esse processo que o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem e o relator da nossa Constituição escreveu para mostrar que esse pedido da Associação Brasileira de Imprensa, de que a minha carta de 17 poderia estar influenciando o momento de 8 de janeiro, quando eu vinha dizendo durante todo o ano de 2022 que não havia nenhum risco de as Forças Armadas darem um golpe no país, é demonstração inequívoca que esse processo foi um processo que
a mim me impressiona que tenha ocorrido na minha casa, onde já fui. Nesta casa, quando ainda não havia Tribunal de Ética e Disciplina, mas sim todos os processos em segunda instância de ética e disciplina eram julgados pela primeira Câmara, e eu fui membro da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem de São Paulo, era o que representaria o Tribunal de Ética nos 2 primeiros anos, e membro da primeira Câmara nos 4 anos que representariam hoje o Tribunal de Ética e Disciplina, mas como explicação, em homenagem à Ordem dos Advogados, que eu com muito orgulho fui conselheiro dos outros durante 8 anos, é que trago, porque merecem todos os conselheiros o meu respeito. E eu estou convencido que essa tentativa de me atribuir algo que em nenhum momento na vida, democrata que sou, pensei que é algo que efetivamente, em homenagem à Ordem, eu quis, pessoalmente, trazer para seu conhecimento. Aos meus seguidores, peço desculpas deste meu Instagram de hoje, ser para justificar, mais uma vez, o absurdo desse processo colocado na seccional da Ordem dos Advogados de São Paulo. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. A palavra, deputado Girão. Muito obrigado, caro presidente. Uma saudação especial para todos os brasileiros que nos assistem, especialmente aqueles que, como nós, temos orgulho de termos uma pele camuflada. Senhor presidente, a nossa fala de hoje, ela se liga em relação a um programa estratégico, talvez um dos maiores programas estratégicos que este país já teve criado, o programa Calha Norte. O programa Calha Norte, todos acham que às vezes é resquício de governos militares, mas não é. O programa Calha Norte, presidente, foi criado em 1985. Quem entende um pouco de história, pelo menos o mínimo, sabe que em 1985 o presidente era o Zé Sarney. Então não tem nada a ver de resquícios de governos militares. O programa Calha Norte era, sim, deputado Macron, um programa estratégico. Por quê? Porque ele identificou que a Amazônia brasileira era um grande anecúmeno, um grande vazio populacional. E existia, sim, naquela época, um contingente de militares muito pequeno defendendo a nossa Amazônia. Então o programa Calha Norte tinha como diversos objetivos, mas o maior deles era vivificar a fronteira. O outro era defesa da soberania. Quando você ocupa o terreno, você está garantindo que este terreno, sim, tem dono. E o Brasil tem dono.
diferentemente das falas aí do atual presidente da República, que diz que não, que a gente tem que negociar, porque já falou isso para o presidente da Ucrânia. E agora a gente está tendo aí o ditador da Venezuela, querendo se assanhar, querendo se aventurar em relação ao Brasil, que ele resolva as pendências dele com a Guiana e as pendências internas. Não venha mexer com a gente. Então é isso que tem que ficar claro. Agora vamos voltar ao Calha Norte. Então o Calha Norte é de 1985 e sempre foi aportado com recursos federais que infelizmente foram diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Revanchismo. Você sabe o que significa essa palavra revanchismo? É uma palavra que eles criaram para se resguardarem de não dar poder para os militares. O programa Calha Norte ficou dentro da esfera dos militares. Por quê? Porque o recurso que chegava para o Calha Norte, chegava para aqueles municípios. São 10 estados da Bacia Amazônica, todos eles na faixa de fronteira. Então o Calha Norte ele permitia desenvolvimento da região, permitia a criação de projetos de assistência de saúde, de educação, de infraestrutura, de saneamento, de abastecimento de água. Sim, esses programas foram sempre direcionados pela gestão do Calha Norte, que ficava dentro do antigo Estado-Maior das Forças Armadas e depois da criação do Ministério da Defesa, no Ministério da Defesa. Então nós lamentamos que o revanchismo da ignorância, que essa esquerda, que eu digo que infelizmente tem ignorância sim, a esquerda ignorantemente está agora querendo retirar o Calha Norte do Ministério da Defesa e levar para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Bem, isto é um grande erro estratégico, se for adotado. E nós vamos lutar para que isso não seja autorizado se vier aqui para essa casa. Estamos aqui tornando público esse desvio de recursos, porque os recursos que já são pequenos, que sobrevivem praticamente das emendas que alguns parlamentares da região amazônica colocam lá, estão cada vez mais diminuindo os recursos que o governo federal aporta para o Calha Norte. A vivificação da fronteira e o desenvolvimento da fronteira, eles são importantes por quê? Porque o governo federal aportou recursos para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste, aportou recursos para que essas regiões se desenvolvam ou se desenvolvessem no passado. Hoje, quem precisa se desenvolver é a Amazônia brasileira, é a nossa floresta, a nossa riqueza verde, que é muito colorida, porque lá tem riquezas de todas as espécies, desde as riquezas dentro dos rios, quanto as riquezas no subsolo, as riquezas no ar, todas elas. E a gente precisa sim ter o Calha Norte nas mãos de pessoas que não sejam corruptíveis, que não sejam pessoas que visem a defesa da soberania brasileira. Fico preocupado com isso, porque o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional não tem nada a ver com soberania, não tem nada a ver com defesa do território. E, com certeza absoluta, dos ministérios que tinham que estar presentes nas ações do Calha Norte, o Ministério da Defesa sempre foi o primeiro a chegar. E o que primeiro se manteve lá até os dias atuais. Façam as contas, de 85 para cá, no ano que vem vamos completar 40 anos. E nós não podemos abandonar isso daí por um mero capricho de dizer que isso está atrapalhando as ações militares. Não, o militar também tem responsabilidade com o desenvolvimento da região, porque uma região desenvolvida, ela provê a sua própria segurança também. Para concluir, senhor presidente, então o que eu preciso é que haja um entendimento do governo federal. Peço muita vênia ao ministro Múcio, uma pessoa que eu respeito, mas ministro Múcio, reveja essa sua diretriz de concordar com a saída do Calha Norte do Ministério da Defesa, porque nós estaremos perdendo a maior capacidade de defesa da nossa soberania, que é exatamente o desenvolvimento da região nas mãos de pessoas que sabem e que entendem de soberania. Não vamos deixar isso aí somente nas mãos dos civis, na mão dos políticos que estão lá. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil todo, infelizmente, o desvio ele acontece. E a gente tem que procurar priorizar o desenvolvimento da região. Espero que junto com essas ações que a gente mantenha no Ministério da Defesa e que possam chegar mais ministérios, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, tratando da saúde dos nativos, tratando da saúde daqueles que moram lá e tratando da saúde agora daqueles imigrantes que estão vindo aos borbotões da Venezuela para o Brasil. Muito obrigado, presidente.